Na verdade, você vai perceber que a história por trás do verdadeiro vampiro Conde Drácula é muito pior do que se imagina. Se ele fosse um simples vampiro como diz a lenda, não seria tão ruim. Vlad III Drácula, também conhecido como Vlad Tepes, nasceu em novembro ou dezembro de 1431, na Transilvânia, Romênia. O pai de Drácula, o príncipe da Valáquia, Vlad II, era um membro de uma ordem fraternal secreta de cavaleiros chamada Ordem do Dragão. Este grupo de guerreiros foi fundado por Sigismund, imperador do Sacro Império Romano, e sua missão era defender o catolicismo e o império contra os muçulmanos, turcos e otomanos. Por causa de sua associação com a Ordem dos Dragões, Vlad II era conhecido como Draco, o que significa dragão. Mais tarde, o filho de Vlad se tornaria conhecido como Drácula, ou Filho do Dragão. O Conde Drácula se envolveu fortemente com política e guerra, primeiro apoiando seu pai e depois lutando contra turcos e húngaros. Ao longo desse tempo, Drácula mostrou seus instintos mais perversos com relação à política e à guerra, e com isso conseguia a punhos de ferro resistir aos turcos e otomanos. Drácula era conhecido por sua crueldade extrema com seus inimigos políticos e militares, e seu passatempo era assistir esses inimigos sendo torturados enquanto jantava. Ele fez algumas das piores atrocidades do mundo, e depois disso, bebia o sangue dos inimigos enquanto eles morriam. Além disso, sua forma favorita de tortura era o empalamento. Segundo contam os livros, Drácula gostava de ver dezenas, centenas e, se possível, milhares de pessoas sendo empaladas ao mesmo tempo. Enquanto suas vítimas sofriam miseravelmente, ele brincava e se divertia, bem ao estilo de Louco de Pedra. Reza a lenda que cerca de 100.000 pessoas foram mortas por Drácula, e por isso ele ficou conhecido como um vampiro com sede de sangue. Para falar a verdade, se ele tivesse sido um vampiro de fato, assim como aqueles que vemos em filmes de Hollywood, não teria sido tão ruim. Em 1462, o exército de Drácula atacou os turcos em uma tentativa de expulsá-los da região do Vale do Rio Danúbio. O sultão Mehmed II, o conquistador de Constantinopla, invadiu a Valáquia, mas ficou atordoado quando viu uma cena horrível em Dizgovest, capital de Drácula. 20.000 prisioneiros turcos foram encontrados empalados, mortos ou morrendo. O local ficou sendo então conhecido como a Floresta dos Empalados. Para quem desconhece o processo de empalamento, ele consiste basicamente em trespassar o corpo da vítima com uma estaca. Os pontos de inserção mais comuns eram o umbigo, a vagina e o ânus. O famoso castelo do Drácula é o Castelo de Bran, localizado na vizinhança da cidade de Brasov. Ele é um monumento nacional e marco histórico da Romênia. A fortaleza situa-se na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, encravada na floresta abaixo, no Monte Cárpatos. Alguns anos mais tarde, os turcos finalmente conseguiram prevalecer, e Drácula perdeu o trono quando foi exilado na Hungria
por quase 12 meses. Em 1476, Drácula atacou a Valáquia novamente, numa tentativa de recuperar o trono, mas os turcos conseguiram eliminar o Drácula de uma vez por todas. O famoso e temido Conde Drácula foi morto em 1476, perto de Bucareste. O sultão recebeu a cabeça de Drácula literalmente como prêmio e exibiu sua conquista no principal parapeito de seu palácio, na nova capital otomana de Constantinopla. Quando alguém lhe perguntar: o Conde Drácula existiu de verdade? Ele era um vampiro? Você provavelmente vai responder: não, ele foi muito, muito pior do que um vampiro. Eu espero que você tenha gostado deste documentário. Não esqueça do seu like e principalmente de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações e fique à vontade para sugerir nomes de serial killers. Prometo que, se for muito obscuro, trarei futuramente para o canal. Muito obrigado. A gente se vê na próxima. Fui.